Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café. Um papo gostoso, com um tema polêmico ou não, mas sempre um tema gostoso para a gente conversar, para entender o que está acontecendo no mundo de hoje e trazendo ou uma personalidade, como é o caso de hoje, ou um papo direto, às vezes, com uma entrevista com uma outra pessoa, ou comigo mesmo, sozinho. Mas hoje eu tenho o prazer imenso de estar conversando com Sidney Platini. Se eu for apresentar o currículo do Sidney Platini, a gente vai ficar muito tempo aqui, porque ele tem um currículo daqueles maravilhosos, um conhecimento sobre o assunto que nós vamos conversar muito grande. Eu só vou dizer para vocês o seguinte: o Sidney é consultor master da eTalent. Ele tem 35 anos de experiência nessa área de RH, é psicólogo, é mestre. E eu vou deixar para ele se apresentar um pouco também. E o que eu quero conversar com vocês, o que nós vamos conversar, é sobre um tema que eu julgo hoje que é um tema daqueles que vão fazer com que a gente reflita bastante. E eu prometo a vocês que isso vai acontecer. E, no final, se você assistir até o final, vai ter uma surpresa, mas eu não vou contar o que é. O nosso tema de hoje é empresas que curam a pessoa certa no lugar certo. Eu vou começar, então, fazendo o seguinte. Sidney, começa você, me conta um pouquinho de você e como é que você chegou nessa história de empresas que curam a pessoa certa no lugar certo. Vamos lá, começando. Bom, Armando, é um prazer imenso estar convivendo com você. Nós já somos amigos, mas estar participando da Hora do Café com todo o seu público tão qualificado é uma honra para mim e eu te considero um professor. Você falou do meu currículo, mas perante você a gente tem que tirar o chapéu. Eu não estou de chapéu hoje, mas eu tiro o chapéu para você. Eu trabalho há 24 anos na Italent como consultor. Tive uma carreira no mundo executivo, fui diretor de RH, fui consultor, fui professor durante 2 décadas e eu me encontrei na filosofia da Italent, cujo propósito transformador é alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Isso significa multiplicar a força das pessoas e das organizações através do comportamento. Usualmente, era muito comum que as pessoas fossem só avaliadas ou contratadas pelos seus aspectos técnicos, pelas suas formações técnicas. E hoje, a gente sabe que ganha importância o comportamento, ou seja, o quanto a pessoa está adequada àquilo que está fazendo, o quanto a pessoa se sente satisfeita, produtiva, com a autoestima elevada e, portanto, gerando resultados para a organização. Então, a iTalent já vem trabalhando nisso há mais de 37 anos. Eu cheguei um pouco depois, né, há 24 anos atrás, e esse tema parece vir ganhando projeção a cada dia. As empresas estão chegando à conclusão de que a humanização, a saúde e o bem-estar dos colaboradores é tão importante quanto o preparo técnico para o resultado das organizações. E é um jogo de ganha-ganha, né? Ganha o colaborador, ganha a empresa se você se insere nessa filosofia de saúde mental. Hoje existe até o começo daquele processo de certificação das empresas em saúde mental, Você, mas a Italent já vem fazendo isso há bastante tempo e com uma ligação específica, colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu vou depois, se você me permitir, eu exemplifico um pouco. não, Esse tema o nosso papo é justamente isso, é esse aí. eu exemplificado tudo. Então, o interessante é o seguinte, para as pessoas que vão nos assistir,
amanhã às 19h30, vai ser bem interessante que elas entendam uma coisa. Esse papo que nós estamos tendo aqui não é uma coisa nova. Não é. Talvez a forma da abordagem seja uma coisa nova, mas Isso. como você disse, há 37 anos a Itality vem fazendo. Eu já venho conversando com isso com os meus clientes, das minhas consultorias, das minhas mentorias, também há muito tempo. E eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu hoje comigo. Mas hoje. Eu saí e tinha que tirar sangue para fazer um exame de sangue para entregar para o meu médico. Tá bom. Aí você vai fazer exame de sangue, jejum, né? Ok, estou lá de jejum, tudo. Aí na volta eu tinha que passar no dentista e só às 9 horas da manhã que meu dentista ia chegar. Tá bom, não vou ficar voltando para casa. Eu vou, faço o exame, vou para a padaria, tomo um café, como um pãozinho e tal, não sei o que, depois, né? Eu vou para o dentista, dou um jeito de escovar os dentes lá no banheiro do dentista para poder me atender. Mas eu não ia ficar, voltar para casa para poder tomar café e depois subir de novo. É uma distância razoável. Pronto, tudo bem. Quando eu cheguei, comecei a tomar um café. Aí sai uma menina lá de dentro da padaria, né, que devia estar lá na cozinha, em algum lugar, lá onde se faz os pães e tudo, mas com uma cara feia, reclamando de tudo, não sei o quê. Eu percebi que as pessoas que estavam no balcão junto comigo, eu estava no balcão, sentado naquele balcãozinho, ficaram uns olhando para os outros assim, do jeito que eu cheguei. E eu comecei a imaginar, nossa, essa padaria logo, logo vai perder clientes por conta dessa pessoa. Eu não sei o que está acontecendo. Não dá para a gente entender. Mas o comportamento das pessoas influencia diretamente. E você consegue hoje medir isso de alguma forma? Sim. Com certeza, né? Esse exemplo que você deu é muito bom. Provavelmente essa pessoa tem um tipo de comportamento, um tipo de estilo comportamental que não se adequa ao atendimento ao público. Talvez ela fique, ela tenha um nível de sensibilidade maior, e ela não tolera, não tem paciência para atender o público. Então, você imagina, ela é infeliz, esse exemplo seu é maravilhoso. Ela é infeliz no trabalho, expressa isso através da reclamação, e o estabelecimento onde ela trabalha vai perder cliente por causa do maltratamento que, é, equivocadamente, essa moça expressa. Então, as empresas, quando não cuidam do comportamento, não promovem autoconhecimento, a gente chama do autoconhecimento, é, essas organizações que não se preocupam com o autoconhecimento, elas correm o risco de colocar a pessoa no lugar errado. Não, Talvez essa moça pudesse ser uma ótima contabilista, uma ótima checadora de finanças, ou qualquer coisa desse nível. Mas para atender público, ela não é a mais adequada, porque o nível de impaciência dela é muito grande. não, e a coisa foi interessante porque, em princípio, pelo que eu conheci, pelo que eu ouvi, né, a situação é a seguinte: tem um cozinheiro lá dentro, tem um sujeito que é o padeiro, vamos chamar assim, está lá dentro. E a única coisa que ela viu, ela foi reclamando de que ele tinha pedido pinga, porque precisava fazer um determinado pão lá, que vai pinga, sei lá o quê, e ela estava reclamando que ele é folgado demais, por que não sei o quê, por que ele não sai? E ficou todo mundo. Tinha um senhor do meu lado, olhou assim para mim, né? O que está acontecendo com essa mulher? E ela foi atender as pessoas. E esse é o ponto, né? Empresas que curam, que é um conceito que recentemente foi publicado um livro do Raiz Sisodia e o Michael Gelbs, um indiano e um americano. O americano é especialista em criatividade e inovação na empresa, o Sisodia em
capitalismo consciente, em dividir os lucros, empresas que curam não é empresa boazinha que não exige. Empresas que curam são aquelas que colocam a pessoa certa no lugar certo. Ou Uhum. seja, se preocupam em traçar um perfil comportamental da pessoa, e aí eu vou reforçar aquilo que você disse no começo, né? Ao final, quem ficar até o final tem um presente Um que a presente. Talent vai colocar. Esse conceito, ele é uma reação à prática da gestão tradicional que era baseada no manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje em dia, as relações são muito mais complexas e os desafios das empresas são muito mais complexos também. Então, o maior ativo das empresas ainda embora numa época de inteligência artificial e tudo mais, ainda é a pessoa, porque a pessoa é que deve fazer a pergunta certa para a inteligência artificial, por exemplo, né? E tem uma Para coisa poder. interessante que eu quero comentar com você. Não sei se Tá. você ouviu, teve um desses estudiosos, outro dia estava lendo a respeito disso, que ele é um marqueteiro, né, um cara do marketing, e ele estava fazendo estudo da aplicação da inteligência artificial. E ele descobriu um determinado pesquisa, um tema, em que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos comparando qual era o vocabulário de um adolescente da década de 50 e o vocabulário de um adolescente da década atual, tá? Dizendo, perguntando. E por que que ele estava falando isso? Porque se você souber perguntar para a inteligência artificial, ela vai te dar respostas maravilhosas, porque ela busca com mais rapidez. Mas o que estava acontecendo é o seguinte: os adolescentes desta nossa década É, são 40%, têm um vocabulário 40% menor do que os da década de 50. e esse é o risco, né? Por quê? É, Porque eles não têm o que nós estamos fazendo hoje, comentando, conversando, né? refletindo, Gente, lendo, imaginando, exatamente. não tem. É um joguinho. Até brinquei outro dia com o meu sobrinho, que está fazendo informática, que é um doido por um joguinho de computador. Eu falei, o seu vocabulário deve ser pá, pim, cá, pá, crash, clum, ai, ui. Isso, por conta, Parece isso mesmo. por conta de toda essa ausência do diálogo, da comunicação, né? Aquela coisa. Isso influencia também, porque e uma das coisas que eu gostaria de perguntar para você, professor Isaac, é, primeiro, o que que essa empresa que cura tem que fazer? Vamos dar dica para o nosso povo aí. O que que a empresa que Bom, cura... eu acho que a empresa que cura, a empresa que contribui para uma saúde mental adequada, primeiro, ela começa a olhar além do lucro. E essa é uma movimentação. Ela tem que chegar à conclusão que colaborador, quando é bem tratado adequadamente, não com complacência, não com não exigência, porque é um desafio atual. Mas no momento em que a pessoa é respeitada e em que a empresa promove o autoconhecimento, ou seja, decifra quais são os talentos de cada colaborador, entendem como funciona o grupo comportamentalmente, ou seja, tem uma abordagem comportamental, ela pratica aquilo que a gente chama na Itália de ecologia humana. Caso contrário, quando ela ignora o comportamento e se fundamenta apenas na capacidade técnica, ela corre o risco de fazer as pessoas percorrerem um caminho tóxico. E esse caminho tóxico não produz bons resultados. Então, o que que a empresa... Nós temos uma linguagem de comportamental, que é o DISC. Você é um mestre nessa metodologia também, Armando. É, falando assim, muito superficialmente, nós temos 4 pessoas dentro da gente. Uma chama dominância, outra chama influência,
outra chama estabilidade e outra conformidade. A sigla é DISC, S de estabilidade, de steadiness em inglês. Uhum. Então, o DISC, ele é uma linguagem objetiva e o que me diferencia de você é o nível com que eu uso essas pessoas. Dominância, muito mais orientado para resultados, assertivo, diretivo, etc. Influência, muito mais comunicativo, muito mais gregário, muito mais voltado para as pessoas. Estável, muito mais planejador, fleumático, cuidadoso, cauteloso. E conforme, muito detalhista, muito perfeccionista. Precisa de todas as pessoas na empresa. Nós precisamos fazer uma composição adequada. Agora, você só consegue fazer isso, né? Quem tem uma dominância mais alta, quem tem uma dominância mais baixa, quem tem uma estabilidade mais alta ou mais baixa. Essa composição, ela só pode ser feita no momento em que você sabe mapear isso. A iTalent, por exemplo, nós vamos deixar depois o nosso website aqui. No momento em que você consegue mapear o comportamento, você dá oportunidade para as pessoas refletirem o que elas precisam desenvolver para se adequar a uma determinada posição, o que elas resolvem não mexer, porque elas estão satisfeitas e adequadas à posição, ou elas preferem mudar de posição. É o caso da moça que você citou, né? Exatamente. Não, Procurar uma posição em que ela possa exercer o comportamento natural dela de uma forma muito mais fluente. nós aprendemos sempre com algumas situações. Então, vamos dizer assim, as pessoas aprendem, nascem líderes? Não, elas aprendem a ser líderes. As pessoas aprendem como se comunicar melhor? Sim, elas aprendem. Na medida em que elas são incentivadas, motivadas, elas se sentem motivadas para fazer aquilo. Eu faço um desafio para as pessoas e você vai concordar comigo, eu tenho certeza. Quando você entra num lugar onde as pessoas certas estão nos lugares certos, o ambiente te atrai. E eu já tive essas experiências de estar em lugares assim que se você não quer sair de lá. As- Parece que está no ar, né? Parece que está. Você percebe que as pessoas estão ali bem, de acordo, conversando. E quando isso não ocorre, tá? Como eu me sinto mal? Vou dar um exemplo agora da familiar, né? Tinha uns parentes da minha esposa, quando ela falava, vamos lá, tem que visitar parente dela lá, e eu já ia meio revoltado, porque eu sentava lá e eu começava a me sentir mal. Eles nunca me trataram mal, muito pelo contrário, mas o ambiente era um ambiente de conflito o tempo todo. E eles aparentemente estavam bem, né? Para não ficar mal para as visitas. Mas aquilo me fazia um mal danado, porque eu sou muito perceptivo nessa coisa do olhar, daquela. Puxa vida, já não conversamos isso outro dia? Precisa falar desse jeito, né? Não tem sentido, né? E isso quando vai para a organização, é aquela história. Eu sempre digo para o pessoal, né, nos meus trabalhos, você está treinando, está tendo conflito com o seu colega, aprenda com ele, porque se você tiver conflito com o seu cliente, ele não volta mais. Né? Ele vai buscar um outro lugar onde muitas vezes ele paga até um pouco mais, mas ele se sente bem. Exatamente. E E o atendimento hoje, tal como você citou o exemplo, o atendimento hoje, eu diria que em casos, claro, que não extremos, não absolutamente antieconômicos, mas você se dispõe a pagar um pouco mais num estabelecimento que te trata melhor. Porque não são os R$ 1, R$ 2 que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o quanto você se sente. Tem um provérbio, eu não me lembro o autor agora, mas que diz assim: você não vai ser lembrado pelo que você fez, você vai ser lembrado pelo como você fez as pessoas se sentirem.
E Eu também já lembro disso aí, mas eu também não estou lembrando o nome do. é, Aqui, olha só, como o nosso bate-papo é um bate-papo informal, fica aqui com um convite para quem vai nos assistir para descobrir de quem é esse esse problema. autor, exatamente, a gente não está lembrando agora, mas é uma pessoa bastante sábia. E cada um tem o seu papel, né? Acho que foi o Einstein, e agora pelo menos isso é o que dizem, que o Einstein falou que se você julgar um peixe pela capacidade de subir em árvore e um macaco pela capacidade de ficar embaixo d'água, você vai achar que os dois são burros, né? São estúpidos. E não é o caso. Cada um tem um tipo de personalidade. Eu vejo, por exemplo, você, se você me permite, Foi né? bom. É uma pessoa absolutamente, não estou jogando confete, não, mas eu estou falando um fato. Uma pessoa absolutamente agradável, uma pessoa absolutamente simpática, ilustrativa, comunicativa. Como, como professor, como você consegue cativar os alunos? E você sabe disso porque, é claro, eu tenho um outro estilo, também comunicativo, mas talvez um pouco diferente, mas cada vez que a gente lida com pessoas, é muito importante que a gente entenda em que quadrante comportamental aquela pessoa está. Quadrante comportamental, eu digo, em que área dos quatro fatores DISC, né? Dominância, influência, estabilidade ou conformidade, é predominante naquela pessoa, para que eu adapte a minha comunicação. Também tem um outro que disse assim: comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Então, você quer ter um efeito, adapte-se às pessoas. E essa linguagem, o DISC, você sabe, ela consegue tangibilizar e medir o comportamento, inclusive graficamente, para que a gente diga assim: nossa, eu acho que eu preciso um pouco mais de automotivação. Ah, eu preciso mais de um pouco de sociabilidade. Eu preciso um pouco mais de determinação. Não, mas eu preciso um pouco mais de perceptividade para ficar antenado nas tendências atuais. E tem gente que se cristaliza num tipo de comportamento e acha que o mundo tem que se adaptar a eles. E a coisa não é bem assim. Você sabe que eu estou depois já tem uma série que eu estou colocando que é justamente a série Desenvolva Equipes de Alto Desempenho, que são ah, eu ainda estou me acostumando com a linguagem da internet. É story, reels, podcast, não sei o quê, né? É um reel, são vídeos curtos que eu dou algumas dicas para as pessoas começarem a pensar nisso, porque é aquela história do pequenas gotas, né, como a gente fala. E eu falo justamente isso, né? Que se você quer ter uma boa equipe, você não tem que ser todo mundo igual a você, primeira coisa, porque senão vai dar briga, né? Então, quando você procura uma pessoa com quem você vai se relacionar, quanto mais diferente, melhor cresce nos dois, né? Por esse processo. Numa equipe também. E aí que eu gosto de contar uma história assim. Uma metáfora antiga de dois irmãos que se brigam, né? É uma metáfora de Rumi, né? Da Idade Média. O Rumi, um poeta, e ele contou uma história de dois irmãos que brigaram, né? E, e eles tinham as fazendas, né? As terras, um do lado do outro. Aí um dos irmãos chama um cara que está passando ali e pede para ele construir um muro para não ver o outro irmão, né? E aí o cara chega, pega a madeira, pá, 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 em 2, 3 dias, tudo. Quando o irmão que pediu para construir o muro olha, ele vê uma ponte. E aí os dois irmãos, porque tem uma ponte, acabam se abraçando. Aí o cara fala: não, você pode ficar aqui, né? Pode ficar trabalhando para a gente, não, será um prazer. E o artífice, o artesão diz: não, eu tenho muito mais pontos para construir. E aí eu falo: você está construindo pontes ou você está construindo muros com a sua comunicação?
Então, eu acho que a gente tem que construir pontes, tá? Trabalhar com construção de pontes. Se essa ponte agora não está dando certo, eu vou construir uma outra melhor, uma outra mais larga, mais, mais estreita. Olha, não importa. Nós, como seres humanos, temos essa facilidade de poder construir pontes o tempo todo. No tempo, Exatamente. no, E no, uma ótima maneira da gente construir pontes é quando a gente se conhece e conhece o outro, e o outro se conhece e conhece a gente. Porque assim eu posso respeitar, o nome do jogo é sempre respeito, uhum, né? Quando eu me respeito e respeito o outro, e o outro se respeita nas suas particularidades, no seu estilo, e respeita a mim, está feita a ponte, não está feito o mundo. Se você não conhece a si próprio e o outro também não se conhece, está erguido o muro ali. Você me falou sobre as empresas que curam, né? Um trecho desse livro assim diz assim: três princípios essenciais que distinguem as empresas que curam. Assuma a responsabilidade moral de evitar e aliviar o sofrimento desnecessário. Veja só, o sofrimento ele é parte da vida, mas tem alguns sofrimentos que são desnecessários. Por exemplo, quando você não respeita o estilo comportamental do outro, e se você, numa posição de liderança, não sabe colocar aquele colaborador aonde ele mais vai produzir, você já está fazendo a fabricação de um sofrimento desnecessário. Quando a gente tira o desnecessário, a tensão dos negócios, etc., ela é uma característica do mundo. Mas você não colocou barreiras na comunicação e na sinergia entre as pessoas. Outro, reconheça que os funcionários são os seus principais participantes. Aqui se chama funcionários, hoje em dia a gente chama de colaborador. E é isso que a gente precisa entender, né? Na medida em que eu cada vez mais respeito e entendo o comportamento, o líder precisa entender de si próprio, do colaborador e do funcionamento do grupo como um todo. Essa metodologia que a gente falou, ela permite isso. As ferramentas que a Italent propõe, elas trabalham exatamente nesse tripé. Defina e comunique e viva um propósito de cura. Por exemplo, a Italent tem esse propósito, alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Alavancar é multiplicar a força, como Arquimedes fez, uhum. numa alavanca. Então, como é que começa a empresa que cura? A empresa que cura começa colocando a pessoa certa, e isso tem um poder incrível, no lugar certo, na posição certa. Imagina se eu chegasse para você e dissesse assim: Armando, você vai ter que trabalhar sozinho, 12 horas por dia, isolado, dentro de uma sala, só corrigindo planilhas, etc. Esse vai ser seu trabalho. Se você tivesse que fazer isso durante algum tempo, você aguentaria. Mas, se você tivesse que fazer isso 80% do seu tempo, eu creio que você não aceitaria esse tipo de coisa e não iria produzir como você poderia produzir se comunicando com o seu público, com os seus alunos. Eu posso brincar com você. Eu ia pedir para você me internar em qualquer lugar. Eu ia Exatamente. ser internado. Por quê? Porque não é minha característica. Eu sempre fui uma pessoa, tá, de estar junto, de conversar. Tanto que eu lembro que quando eu entrei no banco da empresa, eu entrei num lugar onde era um processo de análise. As pessoas tinham que ser Uhum. entrevistadas e tal. E eu era, cara, quando chegava na hora do café, que já era um horário pré-determinado, né? Das 3 às 3h20, horário de café. Tá bom. Não, eu levantava e eu começava a conversar com o pessoal, tal, não sei o quê, mas o chefe, né, coordenador da área, ele tinha um lápis, né? E ele pegava o lápis, quando a conversa estava muito alta, ele pegava o lápis e batia na mesa. Tá, 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 tá.
para dizer, faço silêncio. Bom, eu não aguentei ficar lá 3 meses. Não que importa logo, eu quero sair daqui. Fui lá para o chefão da área e falei, gente, eu vou brigar com aquele chefe, não tem jeito. Por quê? Porque ele tem que ter um silêncio absoluto. E às vezes tem alguém que quer falar, quer conversar. Vou pedir para alguém, senta do meu lado, olha, me ajuda, eu não estou entendendo e tal. Ele não gostava, ele queria que as pessoas saíssem, levantassem, fossem para um lugar específico para conversar, para não atrapalhar o pensamento dos outros. Que não era, na verdade, era o pensamento dele, né? Segundo o meu chefe, depois de um tempo, eu, eu era um bom analista, fazia boas análises, só que eu conversava, gostava de conversar, gostava de me comunicar com as pessoas, de trocar ideias, né? Eu ajudava as outras pessoas e perguntava, olha, você terminou? Não. Olha, eu terminei meu trabalho, quer uma ajuda? Aí eu lá ajudar e tal. E eu estou do lado do cara, eu não vou conversar com ele? Por que não, né? Estou do lado dele ajudando, vamos continuar a conversar. E o meu chefe, né, o chefão da área, chegou e falou, pô, o cara já é a 10ª vez que eu falo para ele, cara, seja mais tarde, seja mais suscetível a encontrar, seja mais agradável com as pessoas, porque ninguém gostava de ficar trabalhando por conta disso, a não ser aquelas pessoas que pensavam exatamente como eu. Silêncio, né? Eu fui uma vez dar um curso lá em Curitiba, na, na FAI, e eu fui convidado e o curso era de criatividade. Criatividade. Era uma área de marketing, eles me pediram para dar um curso de técnicas, processos de criatividade. E, peguei o que eu entendi um pouco lá de PNL, peguei um monte de coisa e preparei uma aula. Só que do lado estava tendo uma aula numa sala do lado, no curso de administração, de finanças. Olha, a primeira coisa, acabou o primeiro dia de aula, veio o coordenador dos cursos falar comigo, falou, você precisa falar mais baixo, você precisa pedir para os alunos não conversarem muito alto, porque está atrapalhando o outro. Eu falei, cara, eu vou chegar e falar assim, criatividade, pode pensar, pode falar, tá? Moral da história, adivinha quanto tempo eu fiquei de professor daquela turma? Não, terminei aquele curso, não me chamaram mais, porque a maneira como eles enfrentavam as coisas não tinha uma estrutura. Agora, eu pedi para as pessoas para fazer um brainstorming silencioso, eu nunca ouvi falar. Né? Fazer aquele que chama toró de palpites, né? Chuva de ideias. As pessoas conversam, falam, dão risada, tudo. Faz parte do processo. E criam, né? E criam realmente. Se o objetivo é a criatividade nesse contexto, Sim, elas vão criar dessa forma. Então, eu acho que é pertinente. Agora, quando contrasta com alguém que, do lado, não tem uma infraestrutura para isolar e para se concentrar no que eles têm que fazer lá, na finanças, aí então a coisa fica eu complicada. vou te provocar agora, Sidney. Eu Pode sei que, por provocar. exemplo, quando você tem o DISC é uma ferramenta que, junto da PNL e outras ferramentas que você faz uma composição, com base nisso, você cria estratégias, cria processos, cria dinâmicas, cria uma série de situações. A minha pergunta provocativa é: o líder. Como é o papel do líder nessa história toda? Mas, sério, aí vem a dica para os líderes que vão assistir. Papel do líder, o que o líder tem que fazer, sabendo todas essas situações? Eu acho que a primeira coisa, o líder tem que inspirar. O líder se distingue do chefe, né? O chefe manda e acabou. Agora, o líder, ele precisa inspirar, ele precisa dar uma visão. E ele só vai dar uma visão que é dele, principalmente se ele é o dono do negócio ou perto do dono, alguma coisa assim.
ele só vai dar isso se ele se conhecer. Se ele tiver a coragem de olhar no espelho e não quebrar o espelho. Ou seja, admitir as suas dificuldades, todos nós temos, né? Se eu quero ser um líder, eu preciso me conhecer primeiro e me fortalecer. A gente tem programas para isso. Primeira coisa é se conhecer e buscar se fortalecer, construir uma visão positiva e estimulante de futuro. A partir daí, ele precisa conhecer, mapear o seu time. Se ele conseguir mapear o seu time, entender como é que o tabuleiro de xadrez está organizado, ele consegue mover as peças. Não que as pessoas sejam peças, que as pessoas são participantes do jogo, tanto quanto ele, e ele permitir que essas pessoas exerçam a criatividade, exerçam a sua, como você bem disse, exerçam o seu potencial no lugar correto. Se você tem um jogo de xadrez, não adianta botar a rainha no lugar da torre, porque não funciona. Existem alguns parâmetros disso. Então, a primeira coisa é se conhecer e se fortalecer. E aí ele pode lançar mão tanto do DISC, quanto das ferramentas que nós temos na Italent, quanto também em outras fontes, por exemplo, a programação neurolinguística, que você muito bem é o mestre. E aí você tem a questão de compreender os estilos de comunicação, os estilos de quais são as palavras que provocam gatilhos. Eu não vou explicar Mas se isso a para você, gente, que se é a o gente mestre entrar disso. nos gatilhos mentais aqui, nossa, a gente vai ficar Vai longe, longe. exatamente. Mas olha, Mas uma coisa que eu acho que você. provocar atitudes, entende? Provocar atitudes. Ou seja, fazer com que as pessoas se sintam participantes, engajadas e partícipes do sonho. Se ele não conseguir comunicar um sonho, é muito difícil que ele engaje pessoas nessa construção. E Eu você tô, sabe, eu estou trabalhando com uma mentoria com uma pessoa que nós fizemos, inclusive, com uma funcionária que era problemática, e eu estava lá fazendo a mentoria junto com ela, que ela não, a pessoa não tem, ela não tem iniciativa, não sei o quê, parará, parará. Porque, olha, ela tinha que fazer tal coisa, não precisava mudar. Está olhando o que está precisando fazer, faça. Eu falei, peraí, vamos sentar, vem cá. Vamos sentar. Ela sentou do nosso lado e eu comecei a falar com ela de uma outra forma. Aí eu comecei a falar, olha, isso é interessante, você já foi a algum lugar assim, desse jeito? Ah, já. Se aquilo estiver sujo, estiver desarrumado, tá, o que você sente? Ah, não fica legal. Eu falei, pois é. Então, eu fui começando a colocar de uma outra forma ela na situação. Aí a líder da ali falou, nossa, está tudo doendo, eu não sei. Olha, nós temos uma frase muito interessante aqui. Nós fizemos um disque para ela, eu fiz um disque para ela e uso. Eu falei para ela uma coisa que eu acho que é fundamental no meu trabalho, acho que no seu também. A dor, quando a gente faz um autodiagnóstico, quando a gente se conhece, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Aí a pessoa fica me exatamente. perguntando, peraí, você não precisa sofrer. Dói, dói. Puxa vida, eu sempre achei que desse jeito estava certo. Descobri que não está dando mais certo. Dói, dói. Puxa vida, me preparei a vida inteira para ser um datilógrafo. Né? Hoje em dia não precisa mais de datilografia. Infelizmente, Acabou a datilografia. Eu era um datilógrafo daqueles que, né, que botava a mão, batia não sei quantos toques por, por minuto, porque eu fui fazer um curso de datilografia. Né? Puxa, botava aquela telinha. Gente, quando eu mostro para o meu filho a máquina de escrever que eu tenho em casa, naquelas portáteis, que foi aonde eu escrevi o primeiro TCC de um curso de pós-graduação, ele olhou para mim, ele era pequeno, então, ele,
pai, o que é aquilo que está lá em cima da estante? Eu falei, aquilo é uma máquina de escrever. E ele olhou para mim, pai, máquina de escrever? Para que serve? Porque para ele não existia mais máquina. E a minha é daquelas manuais, né? E tinha um defeitozinho. O C cedilha encavalava. Então eu ficava com a ponta de dedo sempre vermelha e preta, porque eu tinha Para que. poder tirar aquele negócio que fazia assim. Eu me lembro disso. Nós somos da mesma época, Nossa, né? quando eu conto isso para os meus alunos, eu conto para as pessoas e para os parentes nossos, que são os mais jovens, eles dão risada e falam: puxa, máquina de escrever, tio? É, máquina de escrever. Pô, eu não faço ideia. Eu falei: é uma máquina, agora você tem um teclado. Ele falou: ah, mas eu praticamente não uso teclado. Eu agora chego falando. Ponho e vou falando, e o Google vai pegando e vai transcrevendo tudo. Aí eu só corrijo aquilo que não está legal, porque ele já me indica, inclusive, o que está errado. Né? Ah, o que, Imagina como é que vai estar essa tecnologia daqui a 3, não precisa nem ser 3, 2, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Você já pensou como é que vai estar isso, né? E se a gente não se adaptar, alguns perfis têm um pouco mais de dificuldade de se adaptar, outros menos dificuldades. Mas uma coisa que eu queria pontuar, Amanda, é o seguinte: quando a gente fala que essa metodologia ela identifica quais são as nossas forças e oportunidades de desenvolvimento, por exemplo, eu sou mais I, você também, mas a outra pessoa é mais S, o outro é mais estável, o outro é mais conforme, etc. Existem diferenças. Aí a gente diz assim: ah, mas então a gente não deveria ser tudo. A gente não deveria ser dominante, influente, estável e conforme, porque assim a gente aproveitaria todo o nosso potencial, né? Não. A força está na sinergia entre as pessoas. Então, é, a tentativa de ser um super-homem ou uma super-mulher, no caso a Mulher Maravilha, né? Que, aliás, uma curiosidade, né? Essa metodologia diz que a teoria original dela foi criada por um psicólogo americano que, inclusive, criou escreveu a uma Mulher Mulher Maravilha. Maravilha. Sim, sim. É, exatamente. E William tem Moulton muita, Marston, e tem muita gente que não sabe disso, que né? não sabia disso, Sabe disso, exatamente. né? Eu sou ruim para lembrar nomes, mas eu sei da história e tal, não sei o quê, porque foi ele que criou a questão da Mulher Maravilha. Exatamente. Mas aí o que eu quero pontuar é o seguinte: a gente não precisa ser tudo. A gente precisa se combinar com perfis ou que são parecidos com a gente, portanto alavancam, multiplicam as nossas forças, ou com pessoas que complementam, porque são diferentes da gente. E aí está o jogo do respeito. Se eu sou de um jeito e o meu parceiro de trabalho tem outro estilo, a gente pode combinar o melhor dele e o melhor de mim. E aí a Ah, gente multiplica a nossa força ou complementa as nossas forças, né? você deve lembrar de um time de futebol que resolveu contratar só craques. Pegou os principais craques e colocou. Se não me engano, era o Flamengo. Botou Bebeto, Romário, botou só craque. Não ganhou um título, não ganhou nada. Porque todo mundo é super-homem, não vai rolar. Exatamente. Agora, o que aconteceu? Todos eles do mesmo estilo. Quando você cria os complementos, você começa a melhorar. Eu não sei se a minha conclusão é correta. Eu acho que eu sou um pouquinho de cada um. Só que eu tenho um dominante maior de tal coisa. Quando alguém consegue perceber como eu sou naquele ponto, eu posso chegar e me comunicar com aquilo e criar o novo. A história nossa, né? Quando a gente fala, a gente não sabe como eram os nossos antepassados, os primeiros seres humanos, os Homo sapiens, né? Que tinha vários tipos de seres naquela época. Mas eles descobriram o seguinte: os animais eram mais rápidos, os animais eram mais fortes, os animais estavam mais acostumados
os animais, os selvagens, estão mais acostumados do que nós, e a gente tinha que correr, era mais forte. Aí eles vinham lá e comiam a gente. Até que Exatamente. se reuniram e falaram: peraí, a gente tem inteligência, vamos parar, vamos ver como é que a gente pode enfrentar. Então, tinha gente que era muito boa com fogo, tinha muita gente que era boa com uma lança, e assim foram. E nós fomos criando. E se nós estamos aqui hoje, fazendo tudo que nós estamos fazendo, é porque teve um cara que ficou horas e horas mexendo a cabeça, sem falar com ninguém, para construir uma ferramenta. O outro que começou a comunicar com todo mundo. O outro que se vestia sempre com a mesma roupa, né? Que era sempre do mesmo jeito, né? Parece que ele abriu o armário só tinha aquela roupa, tudo do mesmo jeito, porque era um estilo. Mas ele foi fundamental para a construção de tudo que está tendo aqui. Ou seja, a gente tem que estar Só junto. conseguiu isso, né, através da cooperação. Sim, Porque, veja só, enquanto houver competição, a competição até certo ponto ela é produtiva porque ela incita a gente a se superar. Mas quando existe colaboração, você pode construir sinergia, principalmente dentro da organização. E muitas vezes, é, a gente estava lá na Revolução Industrial, num ambiente completamente pouco saudável, ambiente não saudável, e a gente passa por eras, aos trancos e barrancos, evoluindo com todos os problemas geopolíticos e de guerra e tudo. E quando você chega no século XXI, em 2024, pessoas começam a falar de empresas que curam. uhum. Então, isso representa uma evolução. Eu acho que isso, por exemplo, você falou tranquilamente. Por que que os animais que eram mais fortes não prevaleceram perante o ser humano? Porque nós pusemos alguma coisa para funcionar, que é o cérebro, que é a nossa inteligência. E depois surgiram os conceitos de inteligência emocional, inteligência social, é, inteligência cognitiva. Hoje existem 8 tipos de inteligência, né? E o Howard Gardner propôs 8. Hoje existe até, inclusive, 9, me parece, tipos de inteligência. Então, assim como as inteligências múltiplas, como ele chamou, assim como a programação neurolinguística, assim como a linguagem DISC, identificando talentos e vendo qual é a nossa predominância, aonde a gente é capaz de fazer, Armando, qualquer coisa. Se você me puser para fazer alguma coisa fora do meu perfil, eu consigo fazer, porque existe um profissionalismo, existe uma missão, mas talvez isso não seja sustentável. O meu rendimento ao longo do tempo vai cair até o ponto em que eu começo a criar, a somatizar e a criar doenças. Cada vez que eu estou fora do meu habitat natural, a gente tem esse conceito, né, na ecologia humana. Qual é o habitat natural do ser humano? É o seu corpo. E o corpo aí eu estou falando do intelecto também, do cérebro, dos sentimentos, da vontade e tudo mais. Cada vez que a gente respeita isso e a gente respeita isso no outro, a gente está construindo uma empresa que não adoece, uma empresa que contribui para a cura. E eu acho que isso começa por a gente entender onde cada um é melhor. Eu vou repetir, bater nessa tecla outra vez, aonde cada um é melhor. Ou seja, eu sou melhor numa coisa, a Vivian que está aqui com a gente é melhor noutra coisa. A gente combina as nossas competências e vai surgir uma coisa boa. Na medida em que eu respeito como ela é, ela me respeita como eu sou, e deixa eu fazer o que eu sei fazer, e eu deixo ela fazer o que ela sabe fazer. Então, eu acho que a gente precisa inaugurar uma nova era. E eu parabenizo você, porque todas essas séries que você estava fazendo, aliás, antes da gente começar essa nossa gravação aqui, eu estava assistindo exatamente uma exposição sua sobre times de alta performance, sobre como as pessoas podem se ajudar. E eu recomendo a todos aqui que estão nos assistindo que
peguem essas séries do Armando Pastore e tenham isso como uma reflexão profunda. A gente precisa construir uma sociedade. A nossa sociedade, eu não sei se você. E eu queria te ouvir também a respeito disso. A nossa sociedade está doente. Não só, não são só as empresas que estão com problemas. As empresas são reflexos de uma sociedade doente, de um tipo de mentalidade que não funciona para a complexidade do mundo onde a gente está. Se a gente começar a entender isso e trazer isso à nossa consciência, nós vamos construir empresas melhores e sociedade mais saudável. Eu tenho a minha visão é muito simples, né? Como a gente cresceu demais na parte tecnológica, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas assustador. Eu digo para a pessoa, se minha avó tivesse viva agora, ela ia achar que a gente estava tendo uma coisa do demo, né? Porque é loucura. Mas Magia, né? Magia. não dá para. Eu mesmo passei por dezenas de situações diferentes, né? Então, puxa, jamais estaria, se eu continuasse no Armando que nasceu em 1954, que foi para a escola em 1960, e que daí por diante. Bom, está faltando um desenvolvimento do nosso comportamento. Nós não evoluímos não precisa ser igual, porque seria muito difícil, mas nós não evoluímos. Exatamente. Então, tá dando aquele choque. Puxa vida, tá aqui, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Mas tem um grupo de pessoas dizendo, ah, mas você pode ganhar muito dinheiro, mas você não vai ser aquilo que você quer. Você vai ter. E eu já vi muitos casos em pessoas que conseguem ter um monte de coisas, mas são infelizes. Não conseguem ter uma vida normal, não conseguem se apegar a pessoas, não conseguem ter bons relacionamentos. Então, aquela grande coisa de que a gente precisa estar trabalhando com as novas gerações, porque as antigas vão acabar, porque as novas gerações entraram muito nesse processo de não saber exatamente como vão atuar. Como é que eu posso atuar nisso? Como é que eu posso melhorar o meu relacionamento? Será que isso que nós estamos fazendo aqui não é importante? Vamos viver com isso. Está lá. Até o momento que alguém chega e fala, acabou. Tem um desenho, um filme, né? Que fala justamente disso, que é o jogador número um. Eu já recomendo, não sei se você assistiu, que chega no final do filme ele fala, não vamos mais jogar, chega, agora vamos ficar juntos. E ele senta com a mulher dele, a namorada dele, ela senta no colo e ele fala, não, agora chega. E ele desliga toda a série de computadores para o mundo inteiro, porque era dominado pelo jogo. Tudo na vida das pessoas era um jogo. As pessoas podiam ser aquilo que elas não queriam, mas não era verdade. E agora nós temos essa oportunidade. Isso é um bate-papo bem legal. Eu acho que ainda tem muito mais perguntas do que respostas nessa área, mas o que eu percebo é precisamos evoluir no nosso modelo de seres humanos, comportamento, Exatamente. do relacionamento. Completamente de acordo com Estou completamente de acordo com isso. Talvez o nosso começo seja exatamente esse tipo de missão que você tem, esse tipo de missão que eu tenho, através da nossa empresa, e eu acho que isso vai contribuir. Eu acho que a gente está quase no final. Posso falar da surpresa? Pode, pode. Eu ia justamente falar isso, né? A hora do café normalmente tem essa coisa, sempre. Mas antes de você falar da surpresa, você Uhum. vai dar. Tradicional. Você tem que dar pelo menos uma dica para quem vai assistir. Uma dica para, dentro do nosso tema. Pelo menos uma dica. E aí você já pode falar da surpresa. A dica que eu tenho a dar é acredite, não desista.
Trabalhe por uma empresa mais humana. Vai valer a pena. Deixe um legado. Mais importante do que qualquer sucesso econômico. E aí eu já estou dando algumas outras dicas, né? Mas você falou muito bem. Se você está nos assistindo, você está aqui lidando com dois crentes, no bom sentido, que acreditam no ser humano, que acreditam na nossa capacidade de reação. Então, acredite, não desista. Construa empresas que curam, começando na sua casa, indo para a sua família, indo para a organização que você trabalha. Dê o melhor de si e se afaste do que é mal, porque a gente não vai colher boas coisas quando a gente cultiva o, o conflito não produtivo. O conflito sempre vai existir. Então, a mensagem que eu queria dar é exatamente essa. Ok, Acredite. vai, vai para a nossa para a surpresa. Qual é a surpresa Isso. que... Olha, isso aí é uma... A Italent vai dar de presente para todo mundo que está assistindo o perfil interativo do talento. Você vai, nos comentários aqui, você vai colocar uma observação, um comentário qualquer e vai pegar o link. E esse link, você vai entrar no ambiente, responder um questionário que demora 7 minutos, não mais do que isso, fazer algumas escolhas e você vai receber automaticamente o perfil interativo do seu talento. Vai ter um descritivo de como você, qual é a tendência do seu comportamento, gráficos da sua natureza, inclusive com a explicação do DISC, do que é a metodologia, o gráfico da sua natureza, de como você está se adaptando nesse momento, de como é a média entre o que você está tentando ser e o que você tem de natureza, e qual a mudança que você está fazendo no seu comportamento, para você avaliar a tua circunstância atual à luz dessa mudança, se isso bate. Você vai ter dicas, né, de como o teu perfil é visto do ponto de vista positivo, de como ele é visto do ponto de vista negativo por algumas pessoas, vai ser inevitável, e vai ter dicas, e vai ter alguns campos lá, competências comportamentais, como que são as tuas competências comportamentais, e você vai ter também um espaço onde você vai ver as suas forças e anotar que atitudes você pode tomar para potencializar essas forças e que oportunidades você tem de prestar atenção naqueles pontos que você não é tão afeito, mas que exigem cuidado. Você não precisa ser bom em tudo, mas que você tenha um retrato do que é que você pode. E qual é o seu ranking de talentos também. Você tem 36 talentos potenciais, do mais parecido com o seu perfil até o menos parecido com o seu perfil. Essa ferramenta é inestimável para desenvolvimento e você vai ganhar isso gratuitamente através do comentário aqui do link que você vai ter. É um presente que a gente combinou com o Armando para que vocês pudessem ter uma ideia. E começa por aí, né? O autoconhecimento começa por aí. Você começar a se conhecer. E, de repente, você começa a entender também como que as pessoas funcionam. É o primeiro passo. Maravilha. Bom, e tem que falar uma coisa também, né? É esse presente que você vai receber também é um presente, porque quem faz aniversário devia ganhar presente. Quem faz aniversário é a empresa Talent, né? Que está fazendo Isso, aniversário. exatamente. Ela está fazendo Tô 37 fazendo anos em marketing. agosto. Legal. Ótimo, eu agradeço muito. Ela está fazendo aniversário agora em agosto, 37 anos de caminhada, né? Desde lá, nós evoluímos tremendamente até ter uma ferramenta como essa que eu acabei de descrever, e
é uma maneira de homenagear e agradecer você que está nos assistindo, para que você possa começar essa caminhada. Isso talvez seja o primeiro elemento de uma empresa que... Muito bem. A Hora do Café chega no final com a presença maravilhosa, fantástica, do Sidney Frattini. Sidney Frattini já fica aqui, porque várias vezes eu já faço assim. Daqui a algum tempo nós vamos ter que voltar a conversar, porque as pessoas vão querer saber mais. Tenho certeza absoluta disso. Tá? E a Hora do Café é aquela hora gostosa que você toma um cafezinho. Tem gente que gosta com açúcar, outras pessoas que não. Mas, quando você toma um café, e hoje aqui não estou tomando café porque ainda está muito quente aqui na minha região, né? Hoje está ainda muito quente, então a Hora do Café termina aqui com um agradecimento especialíssimo, Sidney, por tudo aquilo que nós conversamos. Fica aqui o convite para uma próxima vez e acompanhe a nossa Hora do Café. Compartilhe, dê suas opiniões, critique, faça sugestões, se inscreva no canal para estar sempre junto com a gente. Grande abraço a todos. Sidney, um abraço. Vivian, Muito obrigado. obrigado e até a próxima. Um abraço, Amanda. Abraço a todos. Até a próxima.